Meu nome é Gustavo, do 8º ano A, do Colégio Guaraperanga, e hoje eu irei falar sobre as teorias sociais do socialismo, sobre o nacionalismo, capitalismo, liberalismo e sobre o contexto social do século XIX. Eu irei começar com um resumo do contexto social da época. Esse novo contexto de mundo gerado pela consolidação da Revolução Industrial repercutiu nos avanços do capitalismo e da competitividade, provocando um aumento da produção de bens de consumo sem precedentes na história da humanidade, levando à inserção da própria arte nessa estratégia de consumo. Ao se desmaterializar e quebrar paradigmas, a arte tornava-se experimental, beneficiava-se transformando-se em linguagem. Perdia assim seu caráter aurático, submetendo-se às regras do mercado, passando a ser adquirida, consumida e tocada por esse novo público consumidor e receptor. Agora irei falar sobre o socialismo. Mas o que é socialismo? O socialismo é uma doutrina política e econômica que surgiu entre o fim do século XVIII e a primeira metade do século XIX, no contexto da primeira Revolução Industrial. Baseada sobretudo no princípio de igualdade e correntes socialistas, emergiu como uma forma de repensar o sistema capitalista que vigorava na época. De uma forma geral, quando falamos em socialismo, frequentemente associamos a corrente marxista, mas essa não é a única forma de socialismo existente. O socialismo utópico é uma corrente de pensamentos que esteve baseada no modelo idealizador utópico. Ele foi desenvolvido no século XIX por Robert Owen, Saint-Simon e Charles Fourier, sendo considerado a primeira fase do pensamento socialista. O maior objetivo do socialismo utópico era a criação de uma sociedade ideal, mais justa e igualitária. Essas ideias surgiram com o aumento dos problemas sociais desenvolvidos pela Revolução Industrial. Tudo isso atrelado ao liberalismo e capitalismo, os quais visavam acima de tudo o lucro. Vale notar que esse modelo esteve fundamentado nas mudanças da consistência dos homens. O socialismo científico, também chamado de socialismo marxista, é uma teoria política, social e econômica. Ele foi criado em 1840 por Karl Marx e Friedrich Engels. Como o próprio nome indica, este modelo esteve baseado na análise científica e crítica do sistema capitalista. O objetivo dessa doutrina era a transformação da sociedade a partir de uma análise profunda de suas relações econômicas, políticas e sociais. A obra de Karl Marx, intitulada O Capital, de 1867, foi a mais emblemática deste período. Aqui, Marx fez uma análise do sistema capitalista e aborda diversos temas como a luta de classes, a mais-valia, a divisão social do trabalho e a produção do capital. Socialismo cristão. O movimento socialista cristão é um movimento de cristãos com um compromisso radical com a justiça social, com a proteção do meio ambiente e com a paz e a reconciliação. Acreditamos que amar o próximo no sentido mais amplo envolve lutar por uma sociedade equânime e justa, na qual todos possam desfrutar da plenitude da vida que Jesus veio anunciar, e queremos trabalhar para que isso aconteça. Não há necessariamente uma adesão dos socialistas cristãos aos ideais, métodos, teorias e objetivos marxistas. Alguns pontos inegociáveis do socialismo cristão são a dignidade da pessoa humana, a não conformidade com a injustiça e a democracia. Capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico e social baseado na propriedade privada e na acumulação de capital. O capitalismo surgiu em um processo muito longo e se iniciou na transição histórica para a Idade Moderna e no desenvolvimento do mercantilismo, entendido por muitos como a etapa inicial do capitalismo comercial. A consolidação desse sistema econômico ocorreu no século XIX, com o desenvolvimento da indústria por meio da Revolução Industrial. Dentre as principais características do capitalismo estão: defesa da propriedade privada. O sistema capitalista preconiza que o Estado deve pagar o direito de propriedade privada a todos. O desenvolvimento do capitalismo só acontece quando os detentores do meio de produção há garantia de posse privada. Sendo assim, eles somente são detentores dos meios de produção porque possuem a garantia de posse de suas propriedades e de outros bens que estão inseridos nela. Procura pelo lucro. O capitalismo é um sistema que prima pela garantia de lucro, sendo assim, o objetivo de todo aquele que detém o capital e os meios de produção é obter maior quantidade de lucro possível por meio de suas atividades econômicas. Trabalho assalariado. Se o detentor dos meios de produção busca o lucro dentro do capitalismo, ele só vai obtê-lo se conseguir
explorar a mão de obra daqueles que não possuem nada, além da sua força de trabalho. Sendo assim, o que nada detém venderão sua própria força para receber uma compensação financeira que os permita sobreviverem. É por meio desse trabalho assalariado que os trabalhadores têm condições de consumir as mercadorias produzidas pelo capitalismo. Nacionalismo. O nacionalismo é um conceito desenvolvido para a compreensão de um fenômeno típico do século XIX, a ascensão de um certo sentimento de pertencimento a uma cultura, a uma região, a uma língua e a um povo, ou em algum dos argumentos nacionalistas, a uma raça, específicos, tendo aparecido pela primeira vez na França comandada por Napoleão Bonaparte e nos Estados Unidos da América. Tal fenômeno passou a ser assimilado pelas forças políticas que haviam absorvido os ideais iluministas de rejeição do antigo regime absolutista e que procuravam a construção de um Estado nacional de viés democrático e constitucional, no qual seus membros fossem cidadãos e não súditos do rei. Nesse sentido, o sentimento nacional do século XIX alcançou a condição de ideologia política. Diferentemente dos Estados Unidos, europeus que se formaram nos séculos XVI e XVII, os Estados nacionais do século XIX identificavam sua soberania no contingente de cidadão que compunham a nação, e não de figura monarca. Por esse motivo, a tendência ao regime político republicano tornou-se comum nesse período. Além dessas características, há também um elemento indispensável para o entendimento do nacionalismo: a afirmação do exército nacional por cidadãos comuns, e não por aristocratas e mercenários, como ocorria nos estados absolutistas. O exército napoleônico foi o primeiro grande exército nacional composto por pessoas que lutavam pela nação francesa. Identificavam-se como membros de um só corpo nacional, de uma só pátria. Liberalismo. O liberalismo surgiu no século XVII como um conjunto de teorias políticas que sustentaram uma luta estrutural e política contra o antigo regime, ou seja, contra a monarquia absolutista. Como teoria econômica, o liberalismo surgiu no século XVIII para conferir uma estrutura conceitual ao novo movimento econômico que surgiu como a alta industrialização iniciada nesse século e consolidada no século seguinte. Os principais teóricos do liberalismo clássico são Adam Smith, Alex de Tocqueville e Benjamin Constant. Já no liberalismo do século XX, adaptado às novas demandas do mercado, temos teóricos como Ludwig von Mises e Friedrich Hayek, representantes da escola austríaca de economia, que originaram o neoliberalismo. Tipos de liberalismo. Liberalismo político. É o pensamento liberal fundamentado nas teorias dos filósofos liberais clássicos, como John Locke, os iluministas franceses e os filósofos utilitaristas ingleses, Jeremy Bentham e John Stuart Mill. A ideia principal desses pensadores era apresentar uma ruptura com o autoritarismo das monarquias absolutistas. Liberalismo econômico. Mais que uma filosofia ou um pensamento, o neoliberalismo é uma doutrina que rege os modos de comportamento econômico avessa dos principais socialistas. O liberalismo defende uma suma e não intervenção do Estado na economia, pois esse deveria regular-se por si mesmo.